Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A neve caía silenciosamente nas janelas embaçadas do Hospital St. Mary, localizado nos tranquilos subúrbios de Boston. O vento, leve mas persistente, fazia os flocos dançarem como se hesitassem em se acomodar. Além da janela, o mundo parecia suspenso, congelado em uma tela de inverno. O branco cobria os telhados, as ruas e as árvores nuas, apagando os contornos habituais da cidade. Apenas alguns transeuntes agasalhados em casacos pesados avançavam com a cabeça baixa, como se esmagados pelo frio e pelo peso do tempo. No quarto 304, o ar tinha aquele cheiro típico de hospital, uma mistura de desinfetante, lençóis limpos e um silêncio pesado. As paredes creme refletiam uma luz suave, filtrada pelas cortinas entreabertas. No centro do quarto, a cama de hospital parecia quase grande demais para a menina deitada nela. Emily Carter, de 9 anos, jazia sob lençóis impecavelmente desenhados. Sua pele, de um branco quase translúcido, revelava o cansaço dos meses passados lutando contra a doença. Seus olhos, no entanto, permaneciam incrivelmente límpidos, de um azul vívido, como um céu de verão cativado pelo seu olhar. Mas seu corpo traía a luta, emaciado e enfraquecido, marcado pelas sessões de quimioterapia. Seus cabelos, antes longos, sedosos e dourados, agora não passavam de uma lembrança que seus pais às vezes acariciavam com a ponta dos dedos enquanto fechavam os olhos. Ao seu lado, Sarah Carter sentou-se, segurando delicadamente a palma frágil da filha. Observava cada respiração, como se cada uma pudesse ser a última. Olheiras marcavam seu rosto, e seus lábios apertados tentavam esconder o medo constante. Em um canto da sala, em uma cadeira dobrável, Michael Carter, seu marido, dormia inquieto, com a cabeça inclinada para um lado e o casaco amassado pela noite sem dormir que acabará de passar. No dia anterior, os médicos haviam apresentado o relatório final. As palavras usadas foram cuidadosamente escolhidas: estabilização precária, opções limitadas, qualidade de vida. Palavras educadas para evitar dizer não a muito mais a fazer. Sarah os ouviu, mas se recusou a deixá-los penetrar completamente em sua mente. No entanto, naquela manhã, havia algo diferente. Não foi uma mudança abrupta, mas uma sensação sutil, como um calor suave flutuando no ar. E Emily estava sorrindo. Não o sorriso forçado que às vezes oferecia para tranquilizar os pais, mas um sorriso verdadeiro, radiante, como se viesse de uma fonte invisível para todos, exceto para ela. Mãe, ela sussurrou com uma voz quase cantada, tem alguém na sala. Sarah levantou a cabeça de repente e apertou os dedos em volta da mão da filha. Quem, minha querida? Ela perguntou com uma mistura de curiosidade e preocupação. Emily virou lentamente a cabeça em direção ao canto, bem ao lado da cabeceira da cama. Seus olhos começaram a brilhar com uma intensidade incomum. Uma senhora, muito bonita, com grandes asas douradas. As palavras pairavam no ar, como se suspensas, e Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para o canto indicado, mas só havia a parede, a mesa de cabeceira e a sombra bruxuleante das cortinas. No entanto, a expressão de Emily não deixou dúvidas, ela viu algo. Poucos minutos depois das palavras estranhas de Emily, a maçaneta abaixou com um leve rangido. A porta se abriu lentamente, deixando entrar uma lufada de ar frio vinda do corredor. Dr. Andrew Miller, o oncologista sênior, entrou. Alto e na casa dos 50, usava seu jaleco branco impecavelmente passado e seus óculos levemente levantados na ponta do nariz. Sua reputação no hospital era a de um homem metódico, preciso, mas também profundamente apegado aos seus pacientes. Atrás dele, doutora Lisa Bennett, uma mulher morena na casa dos 40, de olhar vivo e gestos comedidos, segurava um tablet eletrônico. Finalmente, Dr. Jonathan Harris, mais jovem ainda imbuído do entusiasmo dos primórdios, fechou delicadamente a porta atrás de si. Os 3 médicos usavam aquela mistura de expressões que se aprende a usar em um ambiente hospitalar, uma máscara profissional, mas que não escondia completamente a gravidade da situação. Aproximaram-se da cama, e sua presença encheu o quarto com uma atmosfera mais densa. O Dr. Miller consultou brevemente seu prontuário antes de olhar para Emily. Olá, Emily. Queríamos conversar com você e seus pais sobre as próximas provas. Mas antes que ele pudesse continuar, Emily, ainda deitada ali, com os olhos brilhando com uma convicção inabalável, falou com uma voz clara. Doutor, o anjo me disse que meu câncer vai parar agora. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Podia-se ouvir a neve caindo contra a janela. Os 3 médicos ficaram paralisados por um momento, surpresos com a confiança da garota em falar.
O Dr. Bennet trocou um olhar rápido com o Dr. Harris, com um brilho de constrangimento nos olhos. O Dr. Miller caminhou até a beira da cama e agachou-se, apoiando os cotovelos nos joelhos para ficar na altura do rosto de Emily. Emily, ele disse em voz suave, mas firme, você sabe que estamos fazendo tudo o que podemos para tratá-lo. Mas esse tipo de doença não para assim. Leva tempo, tratamento. A menina balançou a cabeça lentamente, com um meio sorriso nos lábios. Ela nunca mente. Sua voz tinha uma certeza tranquila, quase solene, que fez Sarah estremecer. Não era uma frase dita como um desejo ou uma esperança, era uma declaração. Ela podia ver nos olhos da filha que aquilo não era uma brincadeira ou uma invenção infantil. Emily acreditava profundamente no que estava dizendo. Sarah sentiu o coração disparar. Uma parte dela queria pedir à filha que parasse, com medo de que a esperança fosse cruel. Mas outra parte mais profunda queria acreditar. De repente, Emily respirou fundo, como se quisesse sugar todo o ar do quarto. Suas pálpebras se fecharam lentamente e uma expressão de profunda paz cruzou seu rosto. Um silêncio sinistro tomou conta do quarto, um silêncio diferente de qualquer outro normalmente encontrado em um hospital. Até os sons distantes do corredor, o rolar de uma maca, os murmúrios da equipe, pareciam ter desaparecido. Tudo o que se ouvia era o bip, bip, ritmo regular do monitor cardíaco. Então, imperceptivelmente, esse ritmo desacelera, tornando-se mais calmo, mais harmonioso, até atingir a estabilidade perfeita. Sarah sentiu um nó na garganta. O Dr. Miller endireitou-se ligeiramente intrigado. O Dr. Bennet franziu a testa, observando atentamente os números que rolavam pela tela. O Dr. Harris aproximou-se para verificar os eletrodos, como se quisesse ter certeza de que não era um artefato técnico. Então, com uma voz clara, sem a menor hesitação, Emily abriu os olhos novamente e disse simplesmente: acabou. Ela não gritou, não implorou, era uma afirmação. Uma certeza. Os médicos ficaram paralisados. O Dr. Bennet, saindo do seu estupor, virou-se para os colegas. Estamos lançando uma bateria completa de testes. Imediatamente. O quarto subitamente ganhou vida. Enfermeiros foram chamados. Amostras foram colhidas com precisão frenética. Michael, acordado assustado pela comoção, correu para o lado da cama da filha, com o rosto ainda marcado pelo sono e pela ansiedade. Ele agarrou a mão dela, apertou-a com força, mas nenhuma palavra saiu de seus lábios. Apenas seus olhos falavam, uma mistura de medo, incompreensão e uma tênue esperança que ele não ousava nomear. As horas seguintes pareceram intermináveis. Os corredores do hospital tornaram-se um labirinto de idas e vindas, luvas de látex amassadas e sussurros apressados. Sarah sentou-se com as mãos entrelaçadas, incapaz de se mover, olhando fixamente para a porta. Michael andava de um lado para o outro, como um homem que temia a resposta tanto quanto a esperava. 3 horas depois, Dr. Jonathan Harris entrou, segurando as análises nas mãos trêmulas. Seu rosto estava lívido, mas seus olhos brilhavam com um brilho indescritível. Respirou fundo, leu os números uma última vez, como se para se certificar de que não estava sonhando, e então disse: não há mais células cancerígenas. Nada, como se a doença nunca tivesse existido. Um silêncio profundo seguiu suas palavras, então Michael levou as mãos ao rosto e desatou a soluçar incontrolavelmente. Seus ombros trêmulos expressavam alívio tanto quanto choque. Sarah, com as mãos trêmulas, virou-se para Emily. A menina olhou para ela com um pequeno sorriso sereno. Eu avisei. Então, como se fosse atraída por algo, Emily olhou para um ponto específico atrás de sua mãe. Sarah sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Lentamente, quase apreensivamente, seguiu o olhar da filha, e seu coração disparou. Ali no canto da sala estava uma figura luminosa. Era uma jovem, vestida com um deslumbrante vestido branco, seus longos cabelos parecendo flutuar em uma brisa invisível. Grandes asas douradas se estendiam atrás dela, irradiando uma luz suave, quente e reconfortante. Seu rosto expressava uma força silenciosa e uma ternura infinita. Seus olhares se encontraram. Sarah sentiu os olhos se encherem de lágrimas, incapaz de falar. E então, como se sempre tivesse pertencido a outro mundo, a figura se dissipou lentamente, fragmentando-se em partículas luminosas que se dissiparam no ar. Os médicos, embora testemunhas indiretas do evento, permaneceram paralisados. Alguns buscavam explicações científicas, outros permaneceram em silêncio. Mas todos entendiam que tinham acabado de testemunhar algo que ultrapassava os limites usuais da medicina. Um milagre. Nos dias que se seguiram, a história de Emily se espalhou como fogo pelos corredores gelados do Hospital St. Mary. Primeiro em sussurros, como se dizer as palavras em voz alta demais pudesse quebrar a magia.
Depois, rapidamente em voz alta entre elevadores, no refeitório, ou em uma esquina. Alguns médicos com ar sério falaram de emissão espontânea, um fenômeno raro, mas documentado, que nenhuma estatística consegue explicar completamente. Outros, ainda mais céticos, murmuraram que devia ter sido um erro inicial nos diagnósticos. Mas para aqueles que viram Emily naquele dia, para aqueles que sentiram aquele estranho silêncio e aquela paz inexplicável, não havia dúvida de que algo incomum, inexplicável, havia acontecido. Emily, no entanto, não tinha dúvidas. Ela me disse que meu tempo não acabou. Ela confidenciou aos pais uma noite com a voz suave, mas firme, que eu ainda tinha coisas a realizar. Essas palavras permaneceram gravadas no coração de Sarah e Michael. Não foi apenas a filha deles que sobreviveu. Ela era uma criança que havia retornado com uma missão. Anos se passaram. As lembranças do hospital se transformaram em cicatrizes invisíveis, mas nunca dolorosas. Emily envelheceu e sua saúde permaneceu perfeita. Seus cabelos, longos e dourados, novamente brilhavam à luz do sol. Seus olhos azuis mantinham aquela estranha profundidade, como se refletissem algo que só ela vira. Aos 23 anos, ela atravessou as portas do St. Mary's novamente, mas desta vez, não como paciente. Vestida com um uniforme impecável, com o distintivo preso ao peito, ela se tornou enfermeira pediátrica pelos corredores onde antes arrastava os chinelos do hospital. Ela agora caminhava com passos seguros e leves, carregando consigo uma presença que espontaneamente acalmava aqueles por quem passava. Todo Natal, ela retomava uma tradição que ela mesma inventara: visitar o quarto de cada criança doente, usando um gorro vermelho e uma caixa cheia de presentinhos. Mas, mais do que os brinquedos ou os doces, o que impressionava as crianças era o seu sorriso. Um sorriso genuíno e radiante que parecia dizer: eu entendo, eu sei, e você não está sozinho. Certa noite de dezembro, enquanto um garotinho estava conectado a um soro intravenoso, perguntou-lhe timidamente: e por que você está sempre tão feliz? Emily se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão gentilmente em seu braço e respondeu simplesmente: porque eu sei que milagres existem, e que muitas vezes eles começam com um sorriso. E naquele sorriso ainda havia o eco de uma luz dourada, aquela que anos antes mudará o curso de sua vida.